doutor, desde já, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Com certeza. Mas, doutor, o senhor é advogado do PV aqui em Curitiba, aqui no Paraná, como é que é? O senhor representa o PV... A nível estadual. A nível estadual. A nível estadual. Nesse caso que o PV expulsa professor Galdino do partido, o senhor, obviamente, está com o partido. Não, claro, com certeza, até porque tem consciência que o partido tem razão no que aconteceu. A versão que o presidente do partido lhe passou lhe convence de que o partido está coberto de razão. Claro, com certeza, até porque o professor Galdino compareceu durante a comissão de ética a todos os atos. Ele só desapareceu e nunca mais retornou à comissão de ética quando ele foi notificado para se pronunciar sobre as acusações de assédio sexual. Ele desapareceu, não foi por mais de 2 vezes perante a comissão de ética se justificar nem apresentar a sua versão dos fatos. Quando teve a oportunidade de apresentar a defesa escrita, também não fez. No dia do julgamento pela comissão executiva estadual, ele também não compareceu. E quando foi anunciado perante a imprensa as acusações de assédio sexual, que até então ele estava acusando o partido inveridicamente, que foi quinta-feira à tarde, semana passada, o professor Galdino também desapareceu da cidade. E até agora não retornou. Eu acho que não tem nenhuma chance dele perder o mandato. Existe, doutor. sim, porque o TSE e mesmo o próprio TRE aqui do Paraná tem tomado uma posição de que o mandato pertence ao partido. E mesmo que o professor Galdino não tivesse sido candidato pela chapa do Partido Verde, ainda assim o Partido Verde aqui em Curitiba teria eleito 3 vereadores. Porque o professor Galdino sozinho não faz voto suficiente para se eleger vereador em Curitiba. São os votos do partido que elegeram. Existe candidato a vereador que gastou 3 milhões de reais? Sim, existem, só que não Mas declara... qual é o objetivo que um candidato tem de chegar à Câmara dos Vereadores com um investimento de 3 milhões de reais? Aí o senhor não sabe responder, né? Olha, isso é complicado, mas isso de fato aconteceu. Curioso, muito curioso não, esse isso fato. Aconteceu. Ah. E o professor Galdino, de fato, na verdade, ele gastou em torno de 10 mil reais. Só que o partido é muito rígido nesse princípio. Ok, o professor Galdino, ele não gastou 3 milhões. Não gastou. Mas também não gastou 450, nem 580, nem 700. Gastou uma média de 10 mil reais? Uma média de 10 mil reais. Como é que o senhor sabe, doutor? Olha, por todos os fatos, os próprios... Mas o senhor tem prova disso, doutor? Não, existem provas, existem cheques que foram... O próprio coordenador financeiro da campanha dele, certo? Depois, perante a comissão de ética do partido, foi uma testemunha fundamental, disse que pessoalmente doou pelo menos 2 mil reais para a campanha do professor Galdino. Outras pessoas doaram também. O professor Galdino, inclusive, recebeu em torno de 3.200 reais de um dos seus funcionários, que atualmente foi nomeado durante a campanha, em troca de depois ser eleito, nomeá-lo. Vamos esclarecer direitinho para o telespectador que porventura não esteja entendendo. Eu quero um emprego na Câmara dos Vereadores. Então, digamos que o senhor seja candidato, eu pego e dou para o senhor, vou fazer uma doação de 3.500 reais. Claro, com certeza. E aí, quando eleito o senhor for, o senhor me dá um emprego. É Exato, isso? foi o que aconteceu. Isso aconteceu lá também. Aconteceu e ele não declarou. O professor Galdino não concedeu recibo eleitoral para ninguém na campanha. Então, se ele recebeu essas doações e não usou na campanha, isso significa então que ele papou o dinheiro. Exato, ele utilizou o dinheiro, por exemplo. Todo mundo sabe que o professor Galdino não fazia campanha sozinho. Sempre tinha alguém com ele, pedalando o triciclo dele. Pedalando. E essa pessoa recebia, todo mundo sabe. A diária em torno de 50 reais. Quer dizer que tinha uma pessoinha que pedalava. Pagava em torno de 100 reais. Está tocando, doutor. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem estou falando? Francisco, tudo bem? Muito bem, Francisco. Você quer fazer uma pergunta para o professor Alíder? Não, não preciso fazer pergunta, é o seguinte, ó. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu trabalhei como assessor do candidato a vereador no ano passado, fiquei por 2 anos como assessor dele, e o que o advogado está falando aí, eu até concordo com ele, porque existe muito troca de favores em época de eleição. Por exemplo, como ele acabou de falar, que quando um candidato troca favores com outra pessoa por motivo financeiro, no final da campanha, se ele se elege, evidentemente, ele tem todo o direito de poder contratar essa pessoa. Isso é normal. Agora, existe também aqueles candidatos que investem muito dinheiro por algum motivo, porque eles têm algum interesse. Você não sabe o que corre dentro de uma Câmara Municipal, Regis, como eu sei. Muita coisa errada. Seu Francisco, o que é que o senhor sabe que ocorre dentro de uma Câmara Municipal como a de Curitiba? Bom, veja bem, não vou citar o nome de ninguém, porque na realidade o que eu sei não é de Curitiba, é de outra região, tá? Eu não vou citar o nome da cidade porque eu também posso me comprometer. Hoje eu não sou mais.
assessor dessa pessoa, porque a pessoa que foi eleita, né, nesse tempo, no ano passado, evidentemente que contratou outras pessoas do seu grupo, e como na realidade eu trabalhei como assessor dele nesse ano, ele me tirou fora. Agora, qual o motivo que você acha que ele me tirou? Por motivo de acerto, de alguma forma, porque houve um acerto financeiro. Ok, então se prendendo aqui o caso do professor Galdino, Francisco, você acredita então que o partido PV, Partido Verde, está sendo coerente Com certeza. Em expulsar professor Galdino do partido? Veja bem, porque eu estou acompanhando o programa diariamente, o seu Galdino, ele me animou a ser uma pessoa muito boa, ele tem o estilo dele de trabalho. Agora, se o partido dele fosse outro, quero fazer uma pergunta no ar hoje, do PSDB ou de outro qualquer, ele estaria nessa situação de sendo jogado no lixo? Não estaria. Porque ele, sendo professor, ele tem que honrar o nome dele perante a sociedade e os eleitores que elegeram ele. Tá, agora, eu quero que você me responda, por favor. Pois não, claro. Aqui, ó. Pode falar. Por favor. Não, tudo bem, estou tranquilo. Você concorda que o Partido Verde expulse o professor Galdino? Não, expulse não. Tem que averiguar, tem que analisar a situação do Galdino, ver realmente, ele vai na justiça, chamar ele, o partido chamar ele e conversar. Ok, Francisco, ok. Muito obrigado pela participação. Abraço. Senhoras e senhores, continue ligando para cá. O telefone, coloca aí no vídeo o telefone. O rapaz, ele fez um comentário, mas ficou meio confuso o comentário dele. A gente queria se prender ao assunto professor Galdino e PV. Entendo. Doutor Alíder, a coisa tá confusa. O professor Galdino diz que o partido que o senhor representa aqui, nesse momento no programa, que o senhor defende, queria que ele mantivesse na Câmara dos Vereadores, me parece que 2 funcionários fantasmas. Sim. E que os fantasminhas, eles na verdade não estariam lá na Câmara dos Vereadores, eles estariam lá no PV. Como é que chama lá onde vocês ficam? Lá no comitê de vocês, é isso? Sim. Lá no comitê do Partido Verde, enfim, prestando trabalho, serviço para o partido e não para o vereador. E que ele receberia da Câmara dos Vereadores. E vocês, magoados com tudo isso, porque ele chegou lá e demitiu os 2 fantasmas, o que fizeram vocês? Vocês pegaram e buscaram alguém para denegrir a imagem dele, dizendo que ele assediou aquela moça chamada Kátia sexualmente. E diz que isso é tudo uma criação do PV para denegrir a imagem dele. A pergunta é, isso procede, doutor? Olha, isso não procede. Tanto não é verdade que o professor Galdino diz que o PV tem fantasmas na Câmara, que os funcionários exonerados recebendo integralmente seu salário. Quem controla o ponto deles? Ora, se eles tivessem faltado um único dia, eles não teriam recebido. Quem controla o ponto deles é o professor Galdino, que assina a ficha e enviou o recurso humano. Essas pessoas que o professor Galdino alega que são fantasmas, elas têm como provar que elas compareciam à Câmara dos Vereadores? Tem documentos, tem tudo? Claro, há documentos quanto a isso, que elas compareciam, documentos assinados pelo próprio professor Galdino, porque senão elas não teriam recebido o salário integral no período que foram nomeadas. Então o professor Galdino está blefando. Está blefando por quê? Porque ele precisa se justificar publicamente quanto ao que aconteceu. Essas pessoas são realmente indicadas pelo partido, há uma cota no gabinete dele de pessoas que são indicadas pelo partido da questão dos funcionários, só que elas exercem os trabalhos que procuram vincular o partido, o vereador e a comunidade. Ok.